quando contratar um assessor ou consultor de investimentos. E num outro vídeo eu vou explicar a diferença entre esses dois profissionais. Acho que a primeira coisa que o investidor tem que ter em mente é que acompanhar os ativos financeiros é uma tarefa nada fácil, e eu costumo fazer a analogia com a academia. Quem já fez academia sabe, se você parar 2, 3 dias que seja, já vai doer um pouquinho o braço. Por que eu estou falando isso? Porque as taxas dos ativos financeiros, mesmo na renda fixa, oscila intradiariamente. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma renda fixa pré-fixada numa taxa X pela manhã, ela pode ser X mais Y ou X menos Y durante a tarde, e certamente ela vai oscilar dia após dia. Ou seja, o que é melhor hoje pode não ser amanhã. O cenário muda. O investidor ele pode estudar os ativos e acompanhar isso quase que diariamente e fazer por conta própria, ou contratar esses profissionais, o assessor ou o consultor, para auxiliá-lo nos seus investimentos. E aí eu costumo fazer uma analogia, quem que é o consultor e o assessor de investimentos, né? Eu não encontrei nada melhor do que o médico das finanças. E aí veja bem, faz sentido você ir até um médico, antes de fazer um diagnóstico, ele vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, você toma medicação controlada, você tem caso familiar de alergia, de doença grave, etc. Você já foi operado, um monte de perguntas. Você fuma? Aí o cara vai lá e mente. Ele, quando toma cerveja, fuma, mas no dia a dia ele não fuma. Fala, não fumo. Aí de repente, não, só de vez em quando. Por que eu tô falando isso? Porque o assessor, o consultor, ele vai falar, quanto que você ganha? Qual que é a sua renda? Como é que é o seu costume de gastos? Ele precisa te conhecer. Esse profissional, ele vai te fazer perguntas que muita gente não gosta. Porque ele precisa conhecer exatamente quem você é. Porque dependendo do que você responder, esse cara é bem disciplinado com as finanças, ele sabe o que está fazendo. Putz, esse investidor não tem a menor noção, enfim. E aí você vai colocar mais liquidez ou menos liquidez, um pouco mais longo prazo, mais curto prazo, é uma série de coisas. Então a primeira coisa, você vai contratar esse profissional quando você reconhece a necessidade. Olha, esse negócio de ficar acompanhando investimento todo dia, e aí você tem renda fixa, na renda fixa você tem taxa pré-fixada, inflação e pós-fixada. Você tem os fundos de investimentos, que também pode ser renda fixa, pode ser ações, pode ser multimercado. Você tem ações, aí só na B3 tem mais de 500. Você tem fundos imobiliários, tem mais de 200. Na hora que você olha a plataforma, e eu nem falei de produtos alternativos, COIs, operações estruturadas, que envolvem derivativos, etc. Mas eu não estou exagerando. Existem milhares. Você pega uma plataforma como a XP ou essas corretoras mais sofisticadas, elas vão ter milhares de ativos. Milhares. Como é que você vai escolher aquilo que é melhor para você? Então, esse profissional é o que vai te ajudar, né? E aí fica a pergunta, quanto custa esse profissional? Em alguns casos não custa nada, em outros tem algum custo. É tema para outro vídeo. Agora vamos falar de um outro assunto em todo esse contexto. Tá, você contou sua história, eu acreditei, legal. Então o que eu faço? Aí eu vou lá e mostro uma sugestão de investimentos. Putz, Daniel, isso aqui dá para mudar? Claro que dá. Não existe certo ou errado. Eu vou adequar a minha sugestão às suas necessidades e vou explicar o porquê. Mas se você, poxa, gostei, porque acredite, tem gente que faz isso. Eu faço uma sugestão, refaço, porque vou tocar isso, legal, e na hora de investir, o cara vai lá e faz totalmente diferente. Na hora lá, mudei de ideia. Enfim, também não tem muito sentido. Então, se você reconhece a necessidade e realmente vai seguir a ajuda desse profissional, não tenha dúvida que é hora de contratá-lo.